Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 45. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por estarmos nesta manhã reunidos em tua casa. Te agradecemos, ó Deus, por esse tempo especial que temos para dedicar à tua palavra, e especialmente neste mês, ó Deus, onde reservamos uma porção de tempo maior para refletir sobre o nascimento do nosso Salvador, o teu Filho Jesus. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor reavive em nós, ó Deus, a alegria e a importância deste momento para a nossa vida e para a igreja. Que nós consideremos, ó Deus, sempre a importância singular do nosso Salvador Jesus para a história da nossa vida, para a história deste mundo. Assim, ó Deus, suplicamos que nos ajudes neste momento a compreender a tua santa palavra e aplicá-la à nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Em 1247, um hospital foi fundado na Inglaterra chamado St. Mary of Bethlehem, que significa Santa Maria de Belém. 2 séculos depois da fundação deste hospital, ele foi transformado num asilo onde muitos loucos foram depositados. Naqueles dias, os doentes mentais que ficavam neste hospital, St. Mary of Bethlehem, eles gritavam muito. E eles faziam soar as suas vozes de gritos, atormentados mentalmente, por todas as redondezas daquele hospital. Com o passar do tempo, as pessoas que gostam sempre de abreviar os nomes, ao invés de chamar aquele hospital de Bethlehem, que significa Belém, começaram a abreviar essa palavra até que ela se tornou Bethlehem, e depois Bethlehem. E esta palavra Bethlehem, depois disso, ela passou a ter um outro significado. Ela não mais significava Santa Maria de Belém,
mas Bedlam passou a significar confusão, loucura e tumulto. E não poucas vezes, assistindo uma partida de futebol, quando acontece algum tumulto no futebol inglês, você vai ouvir o comentarista pronunciando esta frase, que no estádio se estabeleceu Bedlam, confusão e tumulto. É interessante como que pode um hospital com um nome tão pacífico, simples e tão singelo como o nome Belém se transformar em confusão. Mas isso não é de hoje. Se nós olharmos a própria história do nascimento de Jesus, Belém, uma pequena cidadezinha, um vilarejo, tão simples, tão singelo, quase que obscuro e desconhecido da maioria das pessoas, um lugar que recebeu o maior de todos os privilégios, que foi o nascimento do Redentor, e portanto pode ser chamado de um lugar, como um hospital para a alma de todos os homens, naqueles dias também se tornou um lugar de grande confusão. E não apenas naqueles dias, mas os acontecimentos que aconteceram lá em Belém, o nascimento do nosso Redentor, também se tornou uma grande confusão para aqueles que vivem no nosso tempo. Em 21 séculos, nós conseguimos distorcer tanto o significado do Natal, que hoje o Natal tem a ver muito mais com um momento de compras, de gastos, um momento de consumo, um momento materialista, onde a maior concentração das pessoas está no comércio e não na casa do Senhor. Tanto que, neste período, muitos comércios, muitas lojas permanecem abertas, no mesmo instante em que a igreja do Senhor está aberta para adorar o nosso Deus. Algo que é absolutamente contraditório e só prova que nós vivemos uma grande confusão. Porque quando a igreja está aberta para adoração, todos os outros lugares deveriam estar fechados. Porque todo o povo deveria estar adorando ao Senhor. Mas nesse período não é isso que acontece. O homem trocou a verdade de Deus pelos enganos e as mentiras deste mundo. E a maior concentração das atenções do período de Natal não é mais o Senhor Jesus. Como lá em Belém também, quando Jesus nasceu, a atenção não foi dada diretamente a ele, mas a atenção foi desviada entre tantos outros assuntos humanos que não deveriam, de maneira alguma, substituir a atenção que devemos dar ao nosso Senhor Jesus. O significado se perdeu. E então poucas pessoas hoje sabem o que realmente o Natal significa. Algumas até sabem teoricamente. Natal é o nascimento de Jesus. Mas o fato de saber disso teoricamente não muda em nada as suas práticas. Tanto as suas práticas comerciais, quanto os seus hábitos. E o Natal se tornou uma época de muito barulho, talvez até gritos, mas não gritos de louvor e adoração e exultação diante do Senhor, mas gritos de comemoração pelos presentes ganhados, ou choro de tristeza pelos presentes que não vieram. Alegria por tanta comida que sobra na mesa de alguns, e choro de pouca comida porque falta na mesa de outros. E o Natal deixou de ser algo celebrado pelo nascimento de Jesus em Belém, mas se tornou algo que tem muito mais a ver com Badlands, com confusão e tumulto. E eu queria propor para vocês então que neste mês de Natal nós fizéssemos uma reflexão e voltássemos ao sentido original do Natal. E uma proposta que eu quero fazer para vocês pastoralmente é que nós observemos na vida de cada um destes personagens que são descritos na contação dos evangelistas a respeito do nascimento de Jesus, nós observássemos através das lentes, dos olhos de cada um destes personagens o que foi o Natal para eles. E eu quero começar com vocês nesta manhã exatamente pela vida de José e de Maria, o pai e a mãe de Jesus. No caso de José, o pai por criação, porque o pai dele é o nosso Deus. Mas eu queria convidá-los para que nós entendêssemos o Natal como este primeiro casal sentiu o Natal, como eles experimentaram o Natal. A história relatando os acontecimentos que envolveram José e Maria estão descritos em Mateus, o Evangelho de Mateus, do capítulo 1, do versículo 18 a 25, o núcleo da história. E depois em Lucas, capítulo 1, de 26 até o 45 que nós lemos, e depois do 39 ao 47, nós vamos
ter muitas informações. São pelo menos 4 episódios principais que concentram a atenção dos evangelistas. O primeiro episódio é a anunciação da chegada do Messias. Um anjo, o anjo Gabriel, ele comunica isso a Maria. Maria era uma jovem que estava noiva, estava desposada. O noivado lá na Palestina não é como o noivado aqui. O noivado lá era um compromisso, era um acordo familiar. As duas famílias chegavam num consenso, estabeleciam aquele casamento de forma pactual, e ainda que eles não tivessem ainda o contato físico um com o outro, não tivessem relações e nem morassem juntos, eles já estavam casados. E somente um divórcio poderia conceder a liberação daquele compromisso. E então, neste contexto, o anjo aparece a Maria e diz que ela vai conceber, e ela fala: mas como que eu vou conceber se eu não tive contato com nenhum homem ainda? Eu estou noiva, mas não tenho contato com meu noivo. E o anjo Gabriel, ele diz: você vai conceber, mas não será de José, você vai conceber por ação do Espírito Santo. O que vai ser gerado de você vai ser obra de Deus, através do seu Santo Espírito. Este momento desta conversa se deu entre este anjo Gabriel e Maria, que é uma descendente da casa de Davi, é de Judá. E então, esta Maria vivia numa cidade chamada Nazaré, que está a cerca de 150 quilômetros de Jerusalém, 160 quilômetros de Belém, que foi onde Jesus nasceu. E Nazaré é um lugar muito pequeno, tinha cerca de 800 habitantes naquela época, provavelmente. E então todo mundo conhecia Maria, e aquela circunstância, embora fosse extremamente feliz, ia trazer também grandes constrangimentos para a vida dela e para a vida de José. Então, Maria, mesmo sabendo disso, depois de ouvir o anjo falando com ela, Gabriel falando com ela, ela diz: está bem, que se cumpra então a vontade do Senhor nessa serva que ele escolheu. Então Maria recebeu a concepção santa por obra do Espírito Santo. O relato também foi dado a José, porque José, ao saber da história, ele achou por bem que ele deveria deixá-la secretamente. O que é esse deixar secretamente? Significava que ele não queria expô-la a um divórcio causado por uma gravidez que ele não tinha gerado. Para que ela não fosse envergonhada, ele pretendia fugir, ele pretendia deixar. E então a culpa recairia sobre ele, e ninguém duvidaria que aquele filho poderia ser de José, e que por isso mesmo ele fugiu. Era a tentativa de salvar a reputação de Maria e de simplesmente afundar a reputação dele. Mas antes que ele fizesse isso, um anjo, que nós não sabemos se é Gabriel, porque daí não fala, a Bíblia não relata o nome deste anjo, simplesmente diz que este anjo apareceu em sonho, falando a José, e falando que ele não tivesse medo de receber Maria e o filho que estava sendo gerado, porque este filho era gerado pelo Espírito Santo de Deus. E então, este noivado tenso e difícil se concretizou num casamento, porque José confiou em Deus e teve paciência, e viu na sua vida, na sua casa, na vida da sua noiva, milagres sobrenaturais de Deus acontecendo. O segundo episódio que nós temos contando isso é este episódio então de o Senhor falando através de um anjo com José. O terceiro episódio que concentra a atenção dos evangelistas é a viagem que eles fazem para Belém. Lembra que do lugar onde eles moravam até Belém são cerca de 160 quilômetros. Alguns anos atrás, um jornalista da Síria, ele fez uma reportagem sobre esse assunto, fez um documentário, e ele fez essa viagem num jumento, para ver quanto tempo demoraria para fazer esta viagem, este mesmo percurso de 160 quilômetros, de Nazaré a Belém, como José e Maria fizeram naqueles dias. Se eles fizeram o mesmo percurso que o jornalista fez, eles levaram cerca de 10 dias nesta viagem. O percurso é um percurso acidentado e difícil, e por mais que para nós pareça uma distância muito curta, para quem tem que fazer no lombo de um jumento, é muito longe e demora muito, e é muito cansativo fazer esta viagem. O que aconteceu naqueles dias foi que o governador dali, Herodes, convoca um censo, a pedido de Roma. Obviamente ele tem que fazer isso, e tem que fazer uma contação dos judeus dos seus dias. Cada judeu tinha que ir se alistar na sua própria cidade,
E no caso, tanto de José quanto de Maria, eles precisavam voltar a Belém. Precisavam fazer esta viagem e ir até a sua cidade. Belém era uma cidade um pouquinho maior, um vilarejo um pouquinho maior do que Nazaré. Nazaré tinha cerca de 800 habitantes, Belém tinha algo entre 1.000 e 2.000 habitantes. Um lugar muito pequeno, talvez menor ainda do que a nossa Taquarivaí aqui do lado. Um lugar bem pequeno mesmo. Quando nós lemos o texto, nós vemos que por causa deste censo, aquele vilarejo estava lotado de gente. Tão lotado que José e Maria chegam lá. Maria é uma mulher que está grávida, prestes a dar à luz, mas ainda assim, nem para uma mulher grávida, eles conseguiram lugar para ficar. A Bíblia traduz um termo que aparece no grego sobre este local onde eles não encontraram, ou o local que eles não acharam para ficar. A Bíblia traduz este lugar como hospedaria, como um lugar para você se hospedar. E logo vem à nossa mente que hospedaria deve ser um lugar parecido com um hotel ou alguma coisa assim. Mas, na realidade, esse termo não tem a ver nem com hotel e nem com um lugar para alugar, para ficar. Porque os judeus naquela época, e especialmente os moradores de Belém, eram muito pobres, muito humildes. Então, não é possível que existisse naquela cidade uma coisa tal como uma hospedaria, como um hotel. Não tinha isso lá. O que é isso que eles chamam aqui, então, de hospedaria? Que o termo grego é kataluma. O que seria uma kataluma? Os moradores e os palestinos todos daquela região, eles tinham por hábito de construir a casa em 2 níveis. E então, o nível de baixo, que era o nível que estava no solo, era um lugar onde ficava a cozinha e era o lugar onde ficavam também os animais. Naquela época, estes animais domésticos, especialmente aqueles que forneciam algum tipo de alimento para a família, eles circulavam livremente no espaço físico que não era o espaço de dormir, que era apenas o espaço de se alimentar e de passar o dia, na parte inferior da casa. Então esse espaço era o espaço onde tinha o lugar onde se cozinhava, mas também tinha o coxo, aonde os animais se alimentavam. E a parte superior era a parte onde ficavam os quartos, os lugares que as pessoas dormiam. Quando você recebia um visitante em casa, o que acontecia? Naturalmente, a família que hospedava cedia a parte superior para o parente que chegava, o lugar onde estavam as camas, as acomodações para dormir. Estes lugares recebiam esse nome de kataluma, e a família, se necessário fosse, se não coubesse todos na parte de cima, a própria família descia e vinha para o compartimento que é da cozinha, onde eles iam dividir o espaço com os animais que também dormiam por ali. O que acontece é que, provavelmente, José e Maria foram atrás de seus parentes, que não deveriam ser poucos, mas eles deveriam ter alguns parentes, tios, tias, irmãos, alguns parentes morando ali em Belém. Só que o que aconteceu? Quando eles chegaram na casa desses parentes, outros parentes já tinham chegado e já tinham ocupado estas partes superiores, de tal maneira que não tinha nenhuma casa que tivesse um quarto, uma kataluma disponível para que eles pudessem ficar. Então eles são acomodados por um desses parentes na parte inferior. O que é estranho é que você imagina como é que pode uma família, mesmo que seja de parentes distantes, deixar que uma mulher grávida vá para o pior lugar, enquanto outros estão acomodados no lugar privilegiado. E isso a gente não consegue realmente entender, mas é o que aconteceu. Maria, apesar de estar grávida, ela foi acomodada no pior lugar da casa, junto com José, o seu esposo. Este é o quarto relato a que os evangelistas dão atenção, especialmente relacionados com Maria e com José, que é o alvo do nosso interesse. Nos outros dias nós vamos falar sobre os pastores, sobre os sábios, mas hoje eu gostaria de centralizar nosso foco apenas em José e Maria. Os relatos dos 2 primeiros capítulos destes 2 evangelhos que narram o nascimento de Jesus, falam estes 4 episódios, colocando José e Maria no foco central junto com o nosso Senhor Jesus. O que nós podemos aprender com estes relatos e como nós podemos dar um significado ao Natal através das lentes de José e Maria? Eu poderia dizer que nós aprendemos com José e Maria que, primeiramente, Natal foi para eles um período de milagres. Aqueles foram dias de milagres.
Se nós pudéssemos entrevistar José e Maria e perguntar assim, olha, descrevam aqueles dias do nascimento do filho de vocês, do nosso Salvador Jesus Cristo. Provavelmente a primeira frase que eles diriam é essa: foi um período de milagres. Por que um período de milagres? Porque nós temos Isabel, uma mulher estéril, grávida pelo Espírito Santo de Deus, que a abençoou e a fez fértil, para que ela e Zacarias pudessem ter um filho, João Batista, que ia preparar o caminho do nosso Senhor. Aqueles dias foram dias de milagres, porque aqueles dias eles puderam, especialmente Maria, contemplar o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel, ele vai aparecer na Bíblia apenas lá em Daniel, falando com Daniel, explicando a respeito das coisas do fim, e depois vai aparecer aqui falando com Maria. O anjo Gabriel, conhecido por todo judeu piedoso, agora novamente apareceu. É um milagre. Mas não apenas esse anjo Gabriel, um outro anjo fala também com José. E não apenas estes anjos falam com eles, mas principalmente Maria recebe algo extraordinário de Deus. O próprio Espírito Santo de Deus cobre Maria como uma sombra e faz com que ela conceba, que ela dê à luz, ou que ela comece a gerar um filho que não é de José, mas um filho que é de Deus. E não apenas um filho de Maria e gerado pelo próprio Deus, mas o Messias prometido desde Gênesis 3, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, o aguardado pelo povo de Deus. Aqueles dias foram dias de milagres. Coisas sobrenaturais estavam acontecendo na vida de José e de Maria, na vida de Isabel e de Zacarias, na vida da nação de Israel, entre o povo de Judá. Milagres estavam acontecendo, coisas sobrenaturais, anjos, Espírito Santo. Natal para José e Maria é um período de milagres. E sem dúvida nenhuma, este é um significado que nós precisamos recuperar para o Natal. Se eu perguntasse para vocês, a gente tem um pouco de cuidado em falar sobre coisas sobrenaturais e sobre milagre, um cuidado que a gente não deveria ter, porque o povo de Deus é um povo que vive por fé. O povo de Deus é um povo que crê naquilo que é improvável e impossível, porque a fé é isso. O povo de Deus é um povo que está acostumado com uma história de muitos milagres, e o povo de Deus é um povo que não tem nada contra milagre, muito pelo contrário. Nós sabemos que a própria redenção da nossa vida é resultado de um milagre, que a conversão do nosso coração de pedra em um coração de carne é um milagre, que estarmos vivos aqui hoje, embora os homens sem Deus não percebam, mas o fato de eu acordar numa manhã e estar vivo é um milagre. O fato do mês de dezembro, que é um mês onde as pessoas estão preocupadas em comprar, consumir, você deixar a sua casa e vir à igreja, é um milagre. O povo de Deus é um povo de milagres. E o Natal, sem dúvida nenhuma, é uma época em que nós deveremos aquecer o nosso coração, com a convicção de que servimos a um Deus que é um Deus de milagres, é um Deus sobrenatural. No século XVIII e século XIX, a ortodoxia fria norte-americana e inglesa tentou extirpar, através do literalismo, através do liberalismo teológico, extirpar de dentro da Bíblia todo o sobrenatural. E então os liberais propunham que as escrituras, quando elas falam a respeito de alguma coisa que tenha um tom de sobrenaturalidade, elas estão sendo ilustrativas. Elas estão querendo trazer um princípio moral, mas não é para você crer naquilo. E graças a Deus por muitos homens de fé e de coragem, servos fiéis ao Senhor, que lutam contra este liberalismo teológico, porque sabem que o nosso Deus sempre foi e continua sendo um Deus todo-poderoso, e Ele pode fazer todas as coisas. Nada é impossível ao Senhor, e nada, absolutamente nada é difícil demais para aqueles que creem. Então o Natal deve ser um momento das nossas vidas para nós resgatarmos a nossa fé no Senhor, como a fé num Deus que faz milagres. Se eu perguntasse aqui para vocês, quem precisa de um milagre? Eu tenho certeza que todos nós precisamos de um milagre. Eu preciso de um milagre, e sei que você também precisa. Não, talvez a gente precise de vários milagres. Vários milagres no final deste ano. Pois José e Maria nos ensinam que Natal é um período de milagres, porque é um Deus que miraculosamente invade a história humana com o seu próprio filho, fazendo-o nascer de uma mulher simples, de uma humana, que empresta ao Senhor o seu próprio ventre
para gerar o Filho de Deus. Também pelas lentes de José e Maria, nós vamos observar que o Natal é um período de exuberante alegria. Quando nós lemos, especialmente o relato de Lucas, que eu li para vocês parte dele, quando nós lemos o relato de Lucas, no capítulo 1, tanto de 26 a 34, quanto de 39 a 47, nós vamos encontrar este momento da concepção, da anunciação e da concepção, e da visita de Maria e Isabel, como um momento marcado por muita alegria. Quando este anjo Gabriel chega para Maria, ele já começa se dirigindo a ela, dizendo: você é a mulher favorecida, não apenas favorecida, você é a muito favorecida, porque você vai dar luz ao Filho de Deus. Maria, sem entender muito bem o que aquilo significava, ela olha para o anjo e pergunta: o que é isso? O que isso significa? E ele falou: alegra-te, alegra-te, porque Deus vai fazer algo extraordinário em você. E o que nós vamos ver no restante dessa história é que Maria é sempre convidada a expressar essa alegria, porque ela é chamada também de bem-aventurada, ou seja, ela é feliz aos olhos de Deus, porque ela foi contemplada com um privilégio que nenhuma outra mulher teve, que é o privilégio de gestar o Messias esperado, aguardado, e agora ele estava ali no ventre de Maria, por obra do Espírito Santo. Ela é chamada de ditosa escolhida. Você foi a grande escolhida por Deus para esta obra. Grande alegria para Maria, e não só para ela, mas para José também, porque agora que José entendeu essa história, ele sabe que através da casa dele virá aquele que vai salvar o povo de Israel. Mas não apenas isso, não apenas esta família em loco, José e Maria e o seu filho Jesus, mas quando Maria vai visitar Isabel, o simples fato dela saudar Isabel entrando em sua casa, o bebê que já tinha 6 meses no ventre de Isabel, João Batista, o bebê nós não sabemos o que aconteceu, mas ele se abalou, ele deve ter começado a chutar a barriga de Isabel, de tal maneira que Isabel percebeu que o seu filho no ventre estava celebrando a entrada do Senhor em sua casa, no ventre de Maria. Já imaginou que coisa fantástica? Estes milagres de Deus estavam acontecendo e estavam gerando alegria e exultação no coração de todos aqueles que compartilhavam disso. O desdobrar disso é que a partir do versículo 46, Maria irrompe em cântico ao Senhor, dizendo: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na humildade de sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Ou seja, a obra que o Senhor estava realizando na vida de Maria estava trazendo ao seu coração, à sua vida, tanta alegria, que ela jamais poderia deixar de louvar, de exaltar, de cantar e de adorar a Deus pelo que Deus fez com ela. E então nós encontramos este princípio importante para nós. O que é Natal? Natal é tempo de alegria, de exuberante alegria, não apenas porque Deus está fazendo milagres, porque Deus fez milagres, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus que interviu na nossa história para a nossa redenção, mas a vinda do Filho de Deus entre nós, para nos representar, para nos ensinar, para nos abençoar, para nos salvar, é motivo de grande alegria. Como é possível que alguém que sabe de algo assim, não faça o mesmo que aquele bebê fez no ventre de Maria, no ventre de Isabel, perdão. É interessante que Jesus não tinha pregado nenhum sermão, não tinha feito ainda nenhum milagre, não tinha ainda abraçado e amado as pessoas, mas João Batista, que não tinha nem nascido, já estava adorando o Senhor Jesus. Não é muito interessante que nós, 2000 anos depois, que sabemos do nascimento de Jesus, sabemos dos sermões que ele pregou, que estão registrados aqui, sabemos dos milagres que ele fez, mas principalmente sabemos que ele morreu na cruz para nos salvar, que ele ressuscitou, que ele ascendeu ao Pai, está diante de Deus fazendo mediação entre homens e o Senhor, e é da parte do Senhor a garantia de que o nosso nome está escrito no livro da vida, e que por meio dele nós poderemos ir aonde Deus está. Não é interessante que ainda haja espaço para tristeza, para murmuração no coração de nós outros aqui hoje?
E mesmo no mês onde nós deveríamos mais celebrar isso, no mês de Natal, não é interessante que muitos de nós entremos por este mês aborrecidos? Ou às vezes até dentro de uma igreja, chateados, emburrados. E volta e meia isso acontece com todos nós, sem exceção. Não estou falando com um ou com outro aqui, não. Estou falando de todos nós. Não é de se espantar que nós não celebremos a alegria do nosso Salvador. Nós devemos lembrar que o Natal é isso. E o Natal não é para ser celebrado só em dezembro, mas todos os dias eu devo celebrar o fato de Deus ter enviado o seu Filho, Deus Emanuel, para estar entre nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida, é através dele que eu tenho acesso a Deus. E Natal significa isso, significa exuberante alegria, porque Deus tirou um fardo das minhas costas, e o seu Filho Jesus pagou pelos meus pecados. Ele veio me substituir. Por que eu estou alegre? Eu estou alegre porque eu nunca mais terei que prestar contas diante de um tribunal por aquilo que eu fiz, porque Jesus Cristo já fez isso por mim. Por que nós temos que estar alegres? Porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida, e a nossa salvação está ancorada na eternidade em Cristo Jesus. Ele disse: eu vou para o Pai, preparar lugar, para que onde eu estou, vocês possam estar também. Não é motivo para ter alegria? Pode faltar tudo, pode até não ter os presentes que você gostaria de dar ou de ganhar no Natal, pode não ter toda a comida que você gostaria de oferecer aos seus amigos, pode não ter toda a paz que você gostaria de ter, mas você tem algo que ninguém pode conquistar nem comprar. Você tem Jesus Cristo. E isso é motivo de sobra para que a gente experimente no Natal exuberante alegria, porque é isso que o Natal significa. Significa dias de milagres, significam dias de exuberante alegria, mas também olhando para a vida e para aquele momento de Natal através das lentes de José e de Maria, nós vamos perceber que o Natal também é um período de terríveis contrastes. Terríveis contrastes. Eles chegaram a Belém, trazendo Maria no ventre o Salvador, e não achar lugar para uma mulher grávida se deitar dignamente. As pessoas estavam contentes, obviamente, por dois motivos. Primeiro, parentela toda junta. Num primeiro momento é sempre muita alegria, né? Quando você junta a parentalhada lá atrás para casa, é festa. Depois a coisa vai complicando. Mas no primeiro momento tudo alegria. E eles chegaram, e essa data não era uma data sem significado. Eles chegaram nos dias da celebração que os romanos faziam, do solstício. O que era o solstício? Era um dia que, dentro do nosso calendário, para ser o dia 25 de dezembro, o finalzinho de dezembro, é o dia em que, é o menor dia do ano. É o menor dia do ano. É o dia em que o sol entra no menor declínio dele, e é o menor dia, mas é também a maior noite. E a partir deste último dia, que é o dia do solstício, os dias só vão aumentar. A partir deste dia, contando dia 26, 27, daí para frente os dias vão aumentando. E eles faziam uma celebração neste dia, porque significava que aquele momento de declínio do dia tinha terminado, e a partir dali os dias iam aumentar. E esse dia do solstício depois foi escolhido, nós nem sabemos exatamente se a data do nascimento de Jesus foi nesse dia, mas provavelmente tenha sido num dia próximo, ou antes ou depois, mas o fato é que as pessoas estavam ali para o censo, mas estavam também para uma grande e famosa festa dos romanos, que acontecia em toda a região do império, que era as festividades do solstício. Então, vejam, aqueles dias eram dias que as pessoas estavam ali, do mesmo jeito que a gente fica aqui se preparando para o Natal, cheio de expectativa, cheio de ansiedade, e movimento, e agitação, e o censo acontecendo, e tantas coisas acontecendo. Mas no meio dessa confusão e desse tumulto todo da festa, os contrastes eram absurdos. Você devia talvez ter gente nova dormindo na parte de cima da casa, e grávidas dormindo no meio de animais. Esses dias não eram dias em que as pessoas estavam aguardando o Messias, o Salvador, porque se estivessem, e José com poucas palavras dissesse o que estava acontecendo na sua família, certamente abririam todas as portas daquela cidade para receber o Salvador. Mas as pessoas de fato
embora fossem o povo que aguardava o Messias, naquela noite eles não estavam preocupados com o Messias, e nem aguardando o seu nascimento. Eles estavam preocupados com Herodes, eles estavam preocupados com Roma, eles estavam preocupados com festas, mas aquele lugar, que era o lugar do povo de Deus, não aguardava o povo de Deus. Veja que contraste absurdo, que coisa quase irônica. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então Natal é uma época de grandes contrastes. Contrastes porque as pessoas são capazes de trocar a verdade do Redentor pelas mentiras oferecidas nesse mundo. Contrastes porque algumas pessoas são capazes de gastar absurdos com coisas que vão ser consumidas egoisticamente por 2, 3, 4 ou 5 pessoas, enquanto muitos, talvez centenas, atravessem esse período sem nada. Sem absolutamente nada. Aqueles dias eram assim, e hoje as coisas continuam a ser do mesmo jeito, infelizmente. Natal é época de contraste. Não poucas vezes, e até em cenas de filmes, nós já vimos narrada essa cena, de muita gente festejando e celebrando do lado de dentro de uma vitrine, enquanto do lado de fora, alguns mendigantes passam e assistem aquela cena pavorosa, de poucas crianças gordas, comendo muita carne, enquanto crianças magras estão no relento, sem nada para comer. Natal é um período de contrastes. E esse contraste tem a ver exatamente com o núcleo central do Natal, que é o Salvador vindo a este mundo que está em trevas, para trazer grande luz. Por que o Natal é um período de contraste? Porque quando o Senhor Jesus, que é a luz do mundo, entra nesse mundo, a sua presença deflagra, denuncia, mostra os grandes absurdos cometidos pela humanidade. Aonde a presença de Cristo se manifesta, as obras das trevas também são manifestadas, e as coisas loucas que os homens fazem, alguns inclusive em nome de Deus, são denunciadas e são mostradas pelo próprio Senhor. E então aonde o Senhor Jesus entra, a luz do Senhor brilha, aonde o Evangelho de Jesus é anunciado, o mundo é demonstrado nesta forma contrastante, mostrando todas as suas mazelas. Natal é uma época de contrastes, e esses contrastes devem nos ensinar e devem nos mostrar o quanto nós precisamos de Cristo, para que a nossa vida volte a ser uma vida equilibrada, harmoniosa. Por último, Natal, pelas lentes de José e Maria, foram dias violentamente perigosos. E eu quero aqui estabelecer como Natal, não apenas o dia do nascimento de Jesus, mas aqueles 3 primeiros anos da vida dele. Durante todos aqueles anos, o nascimento de Jesus é o assunto mais importante da história. Porque naqueles primeiros anos, Jesus recebe não apenas nos dias do nascimento a visita dos pastores, mas Jesus vai receber também a visita dos magos. E os magos passam pela casa de Herodes e contam que aquele menino, o Messias prometido, o futuro rei, ele tinha nascido. E Herodes então tenta acabar com a vida do Senhor Jesus. Não podendo encontrá-lo, Herodes decreta que aquela pequena cidade chamada Belém tenha todos os seus primogênitos de 2 anos para baixo assassinados. Então o nascimento de Jesus também é um momento marcado por violência e por perigo. Você já imaginou quanto custou para aquela cidade receber o Filho de Deus? Você já imaginou quantos casais, quantos pais e quantas mães perderam seus filhos por causa de Cristo ter nascido naquela cidade? Se você nunca pensou sobre isso, e eu não tenho a capacidade de fazê-lo, mas eu gostaria de recomendar a você uma poesia muito bonita que você encontra em vídeo e escrita na internet, que foi escrita pelo pastor John Piper, chama O Estalajadeiro. Você pode procurar lá na internet, assista mais tarde. Eu já li uma vez aqui na igreja. Chama O Estalajadeiro. Conta a história fictícia de um homem que vivia lá em Belém naqueles dias. E ele tem uma bela história para contar sobre este assunto. Mas o que este assunto nos revela é que o dia ou aquele período do Natal foi um período muito violento e perigoso.
O Natal significava para José e para Maria momento perigoso. Momento perigoso porque as crianças foram assassinadas por causa do nascimento de Jesus. Momento perigoso por causa de Herodes, que era violento e tentava de todas as maneiras, como um ataque vil e final, destruir o plano de Deus usado por Satanás, mas ele não foi vitorioso, ele não conseguiu. Dias de fuga, porque para fugir daquela violência, daquele perigo, o anjo do Senhor instruiu José e Maria para que eles fossem para o Egito e passassem um tempo até que aquele tumulto e aquele perigo acabasse. Isso tem a ver conosco também? Sim, tem a ver. Quando nós olhamos para o Natal através das lentes de José e Maria e percebemos que o Natal era um período violentamente perigoso, nós podemos dizer que o Natal continua sendo um período violentamente perigoso. A violência e o perigo que nós sofremos não é mais a violência e o perigo da espada. Não são os nossos filhos que estão sendo ameaçados com espadas. Mas o Natal e o Ano Novo é um período de excessiva propaganda, de excessivas programações, de excessiva exposição do extrato cultural da nossa época. E o resultado é que, embora Herodes não tente mais matar os nossos primogênitos à espada, essa sociedade continua tentando matar o Senhor Jesus de outras formas. E todo tipo de violência verbal, de violência visual, de violência cultural tem sido propagada, especialmente em épocas como essas, contra o povo de Deus e contra a fé em Cristo Jesus. E nós vamos encontrar tanto através das propagandas no comércio, quanto através da distorção do sentido do Natal pelo consumismo, pela sociedade capitalista consumista, quanto também pelos extratos culturais que são apresentados na televisão mostrando um Natal diferente, através da internet mostrando um Natal diferente, através das músicas mostrando algo diferente para o Natal. E Natal não pode ser outra coisa senão o nascimento do nosso Senhor Jesus, a marca de uma entrada permanente de Cristo na história do seu povo para a redenção do seu povo. Natal não pode perder esse sentido, não pode ser dissolvido em outra coisa que não seja tão somente a mensagem que está no Evangelho. E nós cristãos somos bombardeados constantemente por outras informações e por outras associações ao que é o Natal, para a secularização da nossa fé, para a secularização da igreja. E então o Natal não pode ser um período que eu queira passar em qualquer outro lugar senão na igreja do Senhor. E não poucas vezes nós temos assistido ao longo dos últimos anos que as pessoas correm atrás de programações especiais, de compras especiais, de promoções especiais, de banquetes especiais, às vezes até às custas de deixar de ir adorar o Senhor na noite de Natal, nesse período onde nós deveríamos priorizar a adoração a Deus do que o nosso próprio estômago. Então o Natal continua sendo um período perigoso. Natal continua sendo uma época de perigosa violência, porque é a época em que todas as estratégias de Satanás estão miradas, estão violentamente direcionadas contra o povo que ainda levanta a bandeira para dizer o que é Natal. Então eu quero encerrar propondo a todos nós que nós vivamos nesse mês dias de reavivamento da nossa fé em Deus, que nós busquemos mais o Senhor, oremos mais juntos, reunamos nossas famílias, leiamos sobre Jesus, oremos sobre o Senhor Jesus, reavivemos em nosso coração que Natal é época de milagre. Você precisa de milagre? Alguém na sua casa precisa de milagre? Sente, leia o nascimento de Jesus, ore com os seus familiares. Nós cremos num Deus que faz milagres, porque a nossa salvação, o próprio Natal, é um grande milagre de Deus. Eu quero propor a vocês que esses dias sejam dias para adoração e para louvor. Vamos fazer um pacto diante de Deus. Vamos transformar este mês num mês sem murmuração, sem reclamação, sem usar os nossos lábios para fazer qualquer outra coisa que não seja glorificar a Deus. Vamos fazer esse trato? Vamos aproveitar a partir de hoje, e nós vamos fazer isso durante todo este mês. Quando nós pensarmos em reclamar de alguma coisa, de uma dor, de algo que a gente não tem, de alguma coisa que fizeram para a gente ou deixar de fazer, vamos pedir que o Senhor, o Santo Espírito de Deus, trave a nossa boca para que a gente não fale de ninguém, não fale contra Deus, não murmure contra nada.
Você tem coragem de fazer esse pacto? Você tem coragem de, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que transforme esses dias em dias de exultante alegria? Então faça, porque não é para mim que você vai fazer, mas é para você e para a adoração e exultação no Senhor. Nós somos bons de teologia, eu falo nós somos bons porque vocês sabem, sabemos que fomos criados para a glória do Senhor, mas somos péssimos de prática, porque ainda que a gente saiba que deve viver para a glória do Senhor, a gente está constantemente usando os lábios para falar mal de Deus, porque quando a gente murmura e reclama da vida, a gente está falando mal de Deus, para falar mal dos outros, e nenhuma dessas práticas glorifica o nome do nosso Deus. Que nós usemos esses dias como Maria usou, para compor cânticos. Você pode compor um cântico como Maria compôs: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Que o Natal seja um período de composição, de adoração e de louvor ao nosso Deus. Quero propor a vocês que o Natal sejam dias de lutas nossas contra estes abismos contrastantes do nosso tempo. Que a gente não ajunte egoisticamente para nós no Natal, mas que a gente divida o que o Senhor bondosamente nos tem dado. Que o Natal seja esse tempo de compartilhamento. Que a gente tire os olhos do nosso próprio umbigo e enxergue aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E que a gente tente, através da pregação, através do abraço, da compaixão, da distribuição, da divisão, que a gente tente diminuir os contrastes ao nosso redor. Que a gente seja a luz para aqueles que estão nas trevas, convivendo com os contrastes deste mundo terrível. Por último, que esses dias sejam dias de depositarmos a nossa inteira confiança e dependência em Deus. Porque nesses dias perigosos, quem pode guardar a nossa alma e a alma dos nossos filhos, a nossa mente e a mente dos nossos filhos, é somente o Senhor, o mesmo que guardou o seu filho, guardou a José, guardou a Maria, naqueles dias de grande violência por parte de Herodes. O mesmo Senhor pode guardar a sua casa. E se algo violento e difícil vier a acontecer, lembre que Deus não perdeu o controle da história. E nós devemos confiar nele de todo o nosso coração, porque ele tem cuidado de nós. E ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Que nós confiemos e dependemos no Senhor. Este eu acredito ser, de forma singela, o Natal de José e de Maria. Semana que vem nós vamos ver o Natal dos pastores e dos sábios do Oriente.